Bem, tá gravando. Deve estar compartilhado com vocês já a tela do CodeBlocks. E, novamente, a gente vai dar continuidade ao desenvolvimento do nosso projeto, tá bem? Lembrando que na semana passada, o professor Rafael apresentou para vocês a forma de realizar uma busca. No caso, nós fizemos a busca do animal. Deixa eu voltar aqui. Que foi o nosso case... Deixa eu lembrar o case 5, que era buscar animal por nome, tá bem? Só pra gente fazer uma passadinha rápida aqui da estrutura lógica que a professora Rafael apresentou para vocês. Então, o case 5, que trata essa funcionalidade de busca, tudo bem? Então, nós começamos aqui com a verificação se já havia algum animal cadastrado no sistema. Por quê? Se o índice animais aqui estiver em 0, significa que nós não temos nenhum animal cadastrado, então não faz sentido a gente realizar a busca. Caso contrário, ou seja, se esse índice for 1 ou mais, a gente está chamando então essa função buscar animal pelo nome. Tudo bem? Se vocês perceberem, o nosso case 5 ficou bem pequenininho, está bem organizado. E toda a funcionalidade de implementação dessa função ficou aqui em cima, na nossa função buscar animal pelo nome, ok? Essa nossa função, depois de ser executada, não tem a necessidade de devolver nada para main, então por isso ela foi definida como void. Não tem parâmetro também, tudo que ela precisa acessar ou está sendo criado aqui dentro da função, dentro dessas chaves, ou então foi definido como variável global, que é o vetor lista de animais, que foi definido como uma variável global, e o índice animais também. Então, nesse processo de busca, né, qual que foi a lógica de implementação? Antes de a gente buscar alguma coisa, nós precisamos saber o que nós vamos buscar. E é justamente o que esse conjunto de linhas aqui está realizando. Foi criado aqui o nome do animal procurado, que é uma string. Nós pedimos para o usuário qual é o nome que vai ser buscado nesse processo, limpamos o buffer e armazenamos esse conteúdo no nome do animal procurado. Na sequência, nós temos um for. Por quê? Nós não sabemos, primeiro, se o animal buscado já foi cadastrado, se a gente vai encontrar aquele animal. E nós não sabemos também, mesmo que eu saiba que ele foi cadastrado, eu não sei em qual posição que ele está. Então, por isso, nós temos esse for começando desde a primeira posição do vetor da lista até a última posição, e nós vamos andando de um em um, ok? Na sequência também foi aplicada essa funçãozinha, o strLWR, que é de transformação de uma string para tudo em minúsculo. Para quê? Como nós temos essa diferenciação, se eu tivesse, por exemplo, meu animal Lili com L maiúsculo e com L minúsculo, seria diferente, que é a função de comparação. Então, a gente transformou tudo em minúsculo e fizemos a mesma coisa com esse processo do nome que está na lista. Então, copiamos primeiro o nome que nós estamos analisando numa variável auxiliar. Na sequência, transformamos esse auxiliar tudo em minúsculo, para então fazer a comparação respeitando, na verdade considerando, né, todas as formas de escrita. Como o professor Rafael apresentou para vocês na semana passada, independente da forma como o nome tiver sido cadastrado no sistema, ele consegue então encontrar o mesmo nome independente da forma. Tudo bem? Deixa eu voltar um minutinho para ver se vocês têm alguma dúvida. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Só para a gente finalizar essa parte, então. E olha só o que está sendo realizado dentro do if, né? Nós temos uma variável aqui, a show, que se a gente voltar no começo da função, ela foi definida como 0. Por que 0? Antes do processo de busca, nós estamos considerando que, olha, não encontrei ninguém por enquanto. Se, dentro desse ciclo do for, ele entrar nesse if, significa que nós encontramos o animal, o nome procurado. Tudo bem? Porque entre o nome do animal procurado e o nome que está armazenado na nossa listagem, retornou 0, significa que eles são iguais. Então, estou dizendo, olha, acabei de encontrar o animal.
E esse animal foi encontrado em qual posição? Que é justamente a função dessa minha variável posição animal achado, que é a posição I. E depois nós temos a finalização do for aqui. E depois disso, então, olha o processo, né? Pedimos para o usuário fornecer qual que é o nome de busca. Andamos posição a posição na lista de cadastro para verificar, olha, a primeira posição tem o nome que eu estou procurando? Se tiver, ele entra nesse if e já fala que encontrou e armazena a posição. Se não tiver, vai para o próximo e vai fazendo isso até a última posição. Depois que a gente verifica todas as posições, ou seja, quando sair do for, a gente precisa verificar então. O achou está em 1, ou seja, eu encontrei alguém, que é esse o significado da variável? Se encontrou, a gente apresenta os dados. E percebam que aqui dentro dos colchetes, olha a posição animal achado, que foi modificada aqui em cima. Caso contrário, ou seja, se o achou não está em 1, ele vai estar em 0. Nós não temos o animal encontrado dentro dos cadastros que foram realizados. Ok? Deu para dar uma lembradinha no que foi feito semana passada? Tá? Alguma dúvida em relação a isso? Que hoje nós vamos fazer um processo muito parecido, que é a busca do animal, só que agora, perdão, por código, ok? E o que vai ser modificado, o que vai ser alterado nessas duas funcionalidades diferentes? É justamente o parâmetro que a gente vai utilizar para buscar. Nesse caso que foi modelado na semana passada, nós estamos fazendo a busca do animal pelo nome dele. Então, nós temos, né, olha o if aqui, nós estamos comparando o nome que o usuário forneceu para busca com o nome armazenado no cadastro. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo, só que considerando o código do animal, ok? Que é o nosso case 6, se eu não me engano. É isso mesmo, nosso case 6, que é buscar o animal por código. Então, vamos lá, né? Pra gente não perder tempo. Eu vou começar num processo diferente aqui, justamente modelando o case 6, e aí a gente já faz a definição da nossa função. Então, já tá ficando grande, né? O nosso sistema. Então, é justamente aqui no nosso case 6, que a opção escolhida foi a 6, que é de buscar o animal por código. Então, vamos lá. Da mesma forma que foi feito na semana passada, não faz sentido a gente tentar buscar alguma coisa se eu não tiver alguma coisa cadastrada. Então, se eu não tenho nenhum dono, não tenho nenhum animal cadastrado, tem como eu verificar isso e não faz sentido realizar a busca. Senão a gente vai ter processamento desnecessário aqui. Tá bem? Então, a gente vai começar justamente, olha, verificando se há animais cadastrados. E como que a gente pode fazer essa verificação? Então, se é para verificar, eu já sei que é um if, né? Então, se deixa eu lembrar o nome da variável, é o índice. Se o meu índice animais estiver em 0, significa que nós não temos nenhum animal cadastrado. Tudo bem? Então, vou colocar aqui já direto, olha, printf, não há animais cadastrados no sistema. Dá um /n para não ficar grudado. E pronto, aí ele vai retornar, né, vai finalizar esse switch, voltar para o ciclo de apresentação das nossas opções, do nosso menu. Mas pode acontecer o nosso se não. Ou seja, se o meu índice animais não estiver em 0, significa que tem a possibilidade de eu encontrar aquele animal dentro dos meus animais cadastrados. E o processo de busca, nós vamos deixar para ser feito numa função. Então, aqui no meu else, da mesma forma que a gente fez aqui em cima, eu vou deixar então a chamada de, olha, buscar animal pelo código agora. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente aqui também, só para vocês verem uma variação do que pode acontecer. No else, que é quando, deixa eu deixar comentado, né? Há animais cadastrados. Antes de entrar na função, eu vou criar aqui um inteiro que eu vou chamar de código. E na sequência, eu já vou pedir para o usuário, olha, usuário,
qual o código do animal que deve ser buscado, ou o código a ser buscado, aí independente, né, da mensagem que a gente apresenta, contanto que o usuário entenda o que vai ser fornecido. Na sequência, eu vou fazer a leitura. Então, é o inteiro. E por que inteiro, né? A gente precisa entender por que inteiro. Na nossa estrutura, que representa o animal, o código foi definido como inteiro. Então, se eu vou buscar o código que é inteiro, o código de busca tem que ser inteiro também. Deixa eu colocar aqui, né, código de busca para ficar melhor, para a gente entender o que é. E no scanf é justamente ele que a gente vai ler. Como é o inteiro, é apenas um local de memória que vai ser alterado. Nós temos o e-comercial e eu estou pegando o código de busca. Se vocês perceberem, esse código de busca, ele foi pedido dentro do case 6, que está no switch, que está grandão, e esse switch está dentro da main. Então, nós temos essa variável que está no contexto da main, foi definido dentro do espaço de funcionamento da main. Só que esse código de busca, que foi definido aqui, ele precisa ser passado para dentro dessa função buscar animal pelo código. Por quê? A função não tem a responsabilidade de buscar o animal, e para ele buscar o animal, ele precisa saber o parâmetro que ele está tentando encontrar, que é justamente esse código que foi buscado aqui. Como que a gente pode fazer, então, para que a minha função buscar animal pelo código tenha acesso a uma variável que foi definida num contexto diferente do dela, nesse caso na main? Nós podemos passar aqui o código de busca para dentro dessa minha função buscar animal pelo código, que ainda não foi definida. A gente vai definir ela agora. Tudo bem? Deixa eu voltar. Tranquilo até aqui, pessoal? É uma operação que nós não tínhamos feito até agora, que é quando nós temos duas funções diferentes e essas funções precisam conhecer de variáveis que foram definidas numa função diferente da dela, que é o caso da buscar animal pelo código e a main. A main tem um espaço de funcionamento dela. A buscar animal pelo código também tem o espaço de funcionamento próprio dela. Só que ela precisa de uma variável que foi definida onde? Na main. A gente pode passar como parâmetro. Tudo bem? Quando nós temos dentro dos parênteses de funções algum valor, alguma variável, nós dizemos que esses valores são os parâmetros da função. Na verdade, os argumentos aqui, né? A gente já vai definir os parâmetros, mas é uma informação que da main eu estou passando para dentro do contexto da função buscar animal pelo código. Tudo bem até aqui? Nós já vamos definir a função agora. Alguma dúvida? Todo mundo quietinho? Tudo bem, pessoal? Esse silêncio de vocês tá me deixando encabulada. Tá bom. Maravilha, então. Se tiver algum problema, vocês me param que a gente vai discutindo. Então, o que a gente vai fazer agora, né? Já sabemos que a função buscar animal pelo código vai utilizar um valor que não foi definido dentro dele. E agora a gente vai definir essa função. Então, eu vou voltar aqui em cima, onde nós estamos definindo as nossas funções, né? A última função definida foi função para apresentar os dados do animal, realizando a busca pelo nome. Vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, que agora nós vamos fazer quase a mesma coisa. Nós vamos fazer a função para apresentar os dados do animal, realizando a busca pelo código do animal. Tudo bem? Então, agora a gente começa o processo de definição dessa funcionalidade. Essa minha função, depois de ser executada, ela vai apresentar na tela os dados do animal, mas ela não precisa devolver nenhuma informação para main, para quem chama ela. Então, eu vou definir ainda como void. O nome já foi definido, né? Buscar animal pelo código. Só que agora nós temos uma coisinha diferente.
Se a gente der uma olhadinha nas funções de cima, olha, nós sempre temos abre e fecha parênteses vazio. E tem um código aqui já, né? Uma não tem. Mas a maioria, sempre com abre e fecha parênteses vazio. Nesse caso, cadê aqui? Nós precisamos também, olha, indicar. Toda vez que essa buscar animal pelo código for chamado, ela vai precisar receber um inteiro que vai representar o código de busca. Tudo bem? Então, toda vez que eu tentar chamar essa função, ela precisa ter dentro dos parênteses o valor do código que vai ser buscado. E aí, o que a gente vai fazer? Como esse código já foi pedido dentro da main, eu não preciso me preocupar em pedir isso para o usuário. A gente já pode fazer o processo de busca automaticamente. Então, o que a gente vai fazer? É o mesmo processo. Vou declarar aqui um int i para andar no for. Além disso, vou também colocar um achou igual a 0, porque inicialmente a gente não encontrou ninguém. Tudo bem? E além disso, a posição do animal. Posição animal. E aí a gente começa o processo de busca. Vamos fazer um for de um i que começa em 0. Por que 0? Porque é a primeira posição da lista de animais cadastrados. O meu i vai ser menor do que o índice de animais, porque esse índice de animais, ele indica, se vocês lembrarem um pouquinho, ele me dá duas informações. Me dá a quantidade de animais cadastrados e a próxima posição do vetor que vai ser preenchido. Nesse caso aqui, a gente está utilizando no sentido de, olha, vai até o último animal cadastrado. E aonde que está o último animal cadastrado? Está no índice anterior à quantidade de animais, porque o vetor começa em 0. E nós andamos de posição a posição, com i++. O que a gente vai fazer aqui dentro? Nós vamos verificar se da minha lista de animais, em qual posição? Na posição i que nós estamos verificando. Dessa posição, qual que é o campo que eu quero verificar? É o meu campo código do animal. Se nessa posição i da lista de animais e analisando o código, eu encontrar um dado que seja igual ao código de busca, significa que eu acabei de encontrar o animal que eu estou procurando. E aí, o que a gente precisa fazer? Vou indicar que eu encontrei um, não achou, está em 1. Além disso, a gente precisa armazenar essa posição do animal, que é a posição i. É justamente essa minha variável i que indica a posição que eu estou verificando. Se ele entrou nesse if quando o i está em qualquer valor, né? Pode ser 0, pode ser 3, independente aqui, significa que aquela posição precisa armazenar, porque é onde tem os dados de quem eu estou procurando. Preciso de um else aqui? Aí a gente precisa analisar, né? O que nós estamos fazendo? Andando na lista e verificando se tem o dado que eu estou procurando. Caso o dado seja diferente, que é justamente esse else, precisa ser feita alguma coisa? Não precisa, eu só passo para o próximo. Então, nesse caso, eu não tenho else. Eu só trato o caso quando eu encontrar quem eu estou procurando. Depois do for, ou seja, depois de ter analisado todas as posições e verificando se eu encontrei o meu animal, aí a gente pode fazer o quê? Nós precisamos, na verdade, fazer o quê? Se o meu achou continuar em 0, significa que ele não entrou nenhuma vez nesse meu if e, portanto, eu não tenho nenhum animal com aquele código. Aí a gente vai fazer o quê? Printf animal não encontrado. /n. Caso contrário, é porque o meu achou está em 1. E daí a gente vai fazer o quê? Apresentar os dados de todos os animais. Mas deixa eu mostrar uma coisinha para vocês também, né? Olha só. Vocês perceberam que tanto a minha função, a função que a gente acabou de fazer, que é o buscar animal pelo código, quanto o buscar animal pelo nome, eles podem fazer o processo de apresentar os dados de um animal? E, na verdade, olha, se a gente for verificar o que vai entrar nesse else, a gente vai fazer justamente isso, né?
Só que aqui a minha variável está diferente. Deixa eu até mudar. Posição animal achado. Para ficar igual, para vocês verem que a gente começa a ter muita repetição de código. Pronto. Então, o que a gente tem aqui é a mesma coisa que a gente tem aqui. E eu acho que, vou colocar um pouquinho para baixo, tem um case também que é de listar todos os animais. Cadê? Os donos. No listar animais, deixa eu voltar para essa função. Listar animais, buscar dono. Olha o listar animais, olha aqui de novo também. Vocês estão percebendo que a gente está fazendo toda vez a mesma coisa? Vamos melhorar esse código então. Ao invés de a gente ficar toda vez dando um Ctrl+C, Ctrl+V, não, né? Nós somos programadores elegantes, nós sabemos como utilizar as funções. Então, vamos fazer o seguinte, vou ali embaixo. Cadê? Antes da main, nosso programa está ficando gigantesco. E eu vou criar aqui uma função para apresentar os dados de um animal considerando uma posição X. Vou colocar aqui a posição X. Tudo bem? Deixa eu voltar também. Tá, estamos quietinhos ainda. Para a gente não ficar toda hora replicando o código, porque percebam uma coisa, pessoal. Vamos supor que eu esqueci de colocar algum dado dentro do animal. A gente vai ter que andar no código inteiro, verificar tudo que a gente está apresentando e modificar todos esses pedacinhos de código. Não, vamos fazer diferente. Vamos criar uma função aqui que ela não retorna nada. E o nome dessa minha função vai ser imprime animal. E essa minha função também vai ter um parâmetro aqui. Eu vou dizer, olha, essa minha função imprime animal, ela recebe o inteiro que eu vou chamar de x, que é a posição. Não vou chamar de x, não, vou chamar de pos, de posição. Posição, pos. E o que essa minha função faz? Ela faz justamente isso daqui. Vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Só arrumar a indentação aqui. Eu não vou deixar com o animal cadastrado, só vou deixar a impressão dos dados do animal. Então, eu tenho o código, que é da minha lista animais, na posição Q. Eu não quero imprimir o animal da posição pos, então eu vou deixar só pos aqui. Código do animal, depois o nome do animal, depois o tipo do animal, as observações que foram cadastradas para esse animal, o código do dono e depois a busca dono pelo código, é o lista animais pos, né? Pos.código dono. Então, essa função só tem esse objetivo. Ele só recebe uma posição, acessa a lista e apresenta os dados. Tudo bem? E olha agora como que vai ficar bem mais fácil da gente trabalhar. Vou dar um Ctrl+C aqui e vou lá no comecinho do nosso código para a gente analisar. Então, nós temos as bibliotecas, nós temos as nossas constantes, as estruturas, maravilha, as nossas listas, o cadastro de dono não está fazendo impressão de nada, o cadastrar animal também não está fazendo impressão de nada, listar animais, pronto, acabei de encontrar uma função que utiliza a impressão de animais numa dada posição. E olha só o que vai acontecer aqui. Ao invés de eu ter esse código replicado, eu vou chamar quem? Eu vou chamar o meu imprime animal, só que quem é a posição aqui? É a posição X. Olha o for. O for anda da primeira posição até a última. Então, para cada um dos valores de X, que vai indo da primeira posição, segunda posição, terceira posição até a última, eu passo o quê? O índice e chamo essa minha função imprime animal. Tudo bem? Vou continuar aqui. A busca do dono pelo código. Não faz a impressão de animais. Buscar animal pelo nome. Nós estamos fazendo, né? Quando ele tem um achou igual a 1, eu posso continuar falando, olha, o animal foi encontrado. Quais são os dados? Ao invés de ter tudo isso daqui, eu chamo a função
Olha que belezinha que fica. E quem que a gente passa aqui? Justamente a posição animal achado. Porque é essa posição que precisa ser acessado e dessa posição que eu pego todos os dados do animal. Olha como vai ficando mais organizado o nosso código. Novamente, do buscar animal pelo código, tudo isso daqui vai virar o meu imprime animal. Em qual posição? De novo, posição animal achado. Olha que belezinha que fica. Só tem uma vez. Ai, Joyce, eu esqueci. A gente esqueceu de, sei lá, colocar algum dado. Ou eu quero modificar o formato de apresentação dos dados do animal. A gente mexe aqui só. Mexendo só aqui, todo o restante vai verificar essas alterações. Ponto Aline 141, deixa eu ver. Muito obrigada por avisar. Esqueci mesmo. Obrigada. Tá faltando ponto e vírgula, já ia reclamar, né? Prontinho. Eu vou mudar o esquema de compartilhamento com vocês pra gente ver executando. Então, tá compartilhado com vocês? Tá todo mundo vendo a tela? Maravilha, obrigada. Então, eu vou voltar aqui para o CodeBlocks e vou colocar para executar. Será que eu esqueci mais um ponto e vírgula? E buscar animal pelo... Uai. Imprime animal. É o X, tá certo. Imprime animal. Deixa eu ver. Lista animais. Imprime animal. Posição X. Ai, olha só, uns detalhes, né? Essa minha função imprime animal, o que ele tá reclamando aqui, né? Vamos entender. Ele tá falando, olha, não tô conseguindo chamar essa função imprime animal. Por quê? Se vocês perceberem, tem uma chamada dessa função antes dela ter sido definida. Então, tem uma certa sequência, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa minha função daqui, vou colocar ela lá em cima. Depois dos cadastros que não está utilizando, pronto, vou colocar ela aqui. Função para imprimir, então, os dados do animal considerando a posição. Agora vai. O meu tá... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês testaram, o professor Rafael testou, né, na semana passada com vocês o funcionamento da função strlwr, que é o string lower. Eu tô com um problema que, de novo, eu esqueci de verificar, por estar no Linux, ele não está reconhecendo essa função. Não sei se tem mais alguém utilizando o Linux, que provavelmente vocês vão ter problema com isso. Eu acho que é uma outra função da biblioteca ctype, que eu preciso dar uma olhada. Então, eu vou fazer o seguinte, só para a gente ver funcionando, eu vou deixar como comentário, cadê? Essa chamada da função, que é justamente essa daqui. Esse e esse. No meu caso, não vai funcionar a busca de nomes que tenham sido escritos de forma diferente. Só para a gente ver funcionando. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou colocar aqui para listar todos os animais. Ele falou para mim que não tem nenhum animal cadastrado, né? Como a gente já esperava, porque a gente não cadastrou nada. Então, vamos lá. Cadastrar um animal. Tem que cadastrar o dono. Cadastrar o dono. Vou colocar a Joyce aqui, telefone, rua, número 34, é centro. E não quero cadastrar mais ninguém de dono. Na sequência, eu vou cadastrar então um novo animal, que vai ser o Chuchu. A idade é 2, é um cachorrinho, cachorro, observações não tem nada, e o dono é a Joyce. Tudo bem? E vou colocar primeiro para listar o animais, só para a gente ver chamando a função mesmo, né, que nós definimos agora. Olha só, não teve modificação em nada na listagem.
Só que agora nós estamos chamando uma função para fazer, na verdade, duas funções, né? Tem a função listar animais, que chama a função imprime animal, que vai imprimindo cada uma das posições. Vou colocar para cadastrar outro animal para a gente ver essa listagem. Então vai ser Juju, vai ser 4, o tipo agora é um gatinho, não tem observações também, e vai ser a Joyce também. Então listar todos os animais. 3, agora nós temos o Chuchu e o Juju, né? A Juju. Na sequência, vamos colocar para buscar o animal por nome, que é a opção 5. Foi a opção 5 que foi escolhida. Vou colocar aqui Lili. Nome do animal não encontrado no sistema. Por quê? Conforme a gente viu aqui na listagem, nós não temos esse animal cadastrado. Tudo bem? Então, ele apresentou isso para mim. Se eu entrar de novo na opção 5, que ainda é por nome, e colocar aqui Juju, ele falou, olha, o animal foi encontrado e o código, os dados dele estão aqui. Então, ele só apresenta os dados caso ele encontre, que é o que faz sentido, né? Não vai apresentar os dados de alguém, de um animal ou de um dono que não foi encontrado. Na sequência, eu vou escolher a opção 6 para a gente testar. Agora nós estamos... tá faltando um barra-in. Nós estamos fazendo a busca considerando um outro tipo de dado, né? Antes a gente fez pelo nome, agora a gente está fazendo pelo código. Por exemplo, se eu colocar o código 5, animal não encontrado. Por quê? Conforme a gente foi definindo o nosso sistema, nós fizemos o quê? Associamos a posição do animal como código, né? Se ele está na posição 0, que é a primeira posição, ele tem um código 1. Se ele está na segunda posição, que tem o índice 1, ele tem um código 2, e assim por diante. Nós só temos 2 animais cadastrados, código 5 não existe. Se eu colocar de novo a opção 6, vou colocar aqui o código 2. Aí nós temos aqui os dados da Juju. Tudo bem? Vou colocar para encerrar. E tá faltando um ponto e vírgula em algum... Um ponto e vírgula não, um barra N. Animal encontrar... tá lá no case 6. Case 6... Aqui. A gente poderia até tirar, mas vou deixar aqui para tratar, para deixar indicado qual é o caso que nós estamos utilizando. Tudo bem até aqui? Deixa eu colocar para baixo de novo, tentar. E abaixar. Pronto. Alguma dúvida, pessoal, com relação ao tratamento da busca pelo código? Se a gente for analisar agora o que está faltando ainda no nosso projeto, estão faltando 4 opções, né? Que é a busca do dono por nome e por código, e nós precisamos fazer a edição. Podemos finalizar a busca do dono? Vocês vão ver que dá até para a gente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, só que mudando os índices, ao invés do animal, a gente vai utilizar a mesma coisa para o dono. Pode ser? Maravilha, que daí já fica isso, a gente já tira da pendência, né? A gente foca depois na edição, que eu acho que a edição vai ser não vai ser chato não, a gente só precisa entender direitinho o que nós precisamos fazer. Então vamos lá. Nós temos então, a opção escolhida foi a 7, que é o case 7, que é a busca do dono por nome. O que nós vamos fazer aqui? Como nós já vimos as duas opções de pedir o código na main e passar para dentro da função, ou então deixar essa verificação do código ou do nome dentro da própria função, a gente pode optar por um por outro. Faz diferença? Não faz. Nesse caso específico não faz. Quando que seria interessante nós pedimos o código ou o nome, né, o parâmetro de busca dentro da main? Se esse código fosse utilizado para alguma outra coisa, nós poderíamos fazer o quê? Pedir o código na main, porque daí a gente consegue utilizar aqui também.
Ou outra opção seria fazer com que a função retorne. Eu poderia colocar aqui int código igual, buscar animal pelo código. Nesse caso, essa minha função buscar animal pelo código não receberia o código de busca, mas ao final ele teria um return. Tudo bem? Um return do código que foi buscado. Mas nesse caso não precisa. Então, vamos lá. Case 7. Novamente, né? Antes da gente buscar, preciso saber se tem alguém cadastrado. Então, aqui nós vamos verificar se há donos cadastrados. E novamente, só que agora nós vamos verificar o índice donos for igual ou diferente, tanto faz, né? Igual a 0, na verdade verifica se não há donos cadastrados. Então, se o índice está em 0, não tem ninguém cadastrado. Simplesmente printf, não há donos cadastrados no sistema. /n, deixa eu colocar um /n aqui na frente também, vai ficar tudo grudadinho. /n. Caso contrário, significa o quê? Que há donos cadastrados. E novamente, para deixar o nosso código mais organizado, nós vamos criar uma função que vai ser o buscar dono pelo nome. E nesse caso eu não vou passar nada aqui dentro. Tudo bem? O nosso case 7 vai ficar simples assim. E agora nós precisamos definir o que essa minha função buscar dono pelo nome faz. Para onde que eu vou? Vou lá para cima. Então, deixa eu aumentar aqui. Não está mudando. Não vou nem mexer porque meu CodeBlocks está dando umas bugadas. Então, vamos lá. Vou colocar aqui só uma divisão para a gente saber que está começando uma outra função. Vou comentar também que nós estamos criando uma função para buscar um dono pelo nome. A minha função, depois de ser executada, não precisa retornar nada. Então, tenho um void aqui e buscar dono pelo nome, que é o nome da minha função. Ou seja, toda vez que a gente quiser, independente de onde, buscar o dono pelo nome, eu chamo, ao invés de fazer todo o processo, eu só chamo essa funçãozinha. E o que ela vai executar? Aí nós precisamos novamente definir todo o processo de busca. Mesma lógica. Se eu estou buscando alguma coisa, eu preciso saber o que eu estou procurando, certo? Então, se é pelo nome, eu preciso definir uma string, que é definido como um vetor de char nome, deixa eu ver o padrão, nome do animal procurado. Esse vai ser nome do dono, né? Nome do dono procurado. Por que 30? Se a gente voltar lá em cima, tá tudo ligado, né? Cadê? A nossa estrutura pessoa, olha o nome do dono. Se tem no máximo 30, então quer dizer que o nome de busca também vai seguir esse padrão, né? De no máximo 29 caracteres, na verdade. Além disso, nós precisamos de um nome auxiliar, também com 30 caracteres no máximo. Nós vamos precisar de um int i para andar no for, ou seja, acessar posição a posição. Um achou ou não que começa em 0. E por fim, a posição do dono. Deixa eu lembrar o nome. Posição dono achado. Tudo bem? Então, por enquanto, só definimos as variáveis que nós vamos precisar. Qual vai ser o processo, então? Nós vamos pedir para o usuário fornecer o nome para a busca. Então, simplesmente um printf, vou perguntar qual o nome do dono a ser buscado. Pedir o nome. Vou limpar o buffer aqui para não ter problema de pular a leitura. std null. E o scanf. Como nós estamos fazendo a leitura de string, é aquele mesmo processo, né? %, no máximo 29 caracteres, até que seja dado uma quebra de linha, que é o /n.
Onde nós vamos colocar esse nome? Vai ser no nome do dono procurado. Percebam, pessoal, que esse nome é um nome auxiliar, né? Ele só está sendo utilizado para a gente ter um foco da busca. Ele não está sendo armazenado na lista. Ele não faz parte da lista. A gente não está cadastrando o novo dono. Nós só estamos pegando o nome para a gente procurar. Tudo bem? Na sequência, fazemos o que então? Se eu tivesse no Windows aqui, eu não lembro a função que é no Linux, a gente teria que aplicar o strLWR de quem? Do nome do dono procurado. Para que isso? Para a gente transformar todos os caracteres em minúsculo. Ah, mas e se eu quiser transformar tudo em maiúsculo? Ao invés do LWR, poderia ser UPR, que é o upper. Daí poderia transformar tudo em maiúsculo. Tudo bem? Eu vou deixar LWR mesmo. Opa, LWR. Maravilha. O que nós precisamos fazer aqui também? Eu preciso fazer a cópia do nome. Cadastrado na lista para uma variável auxiliar. Qual que é minha variável auxiliar? É o nome auxiliar. Então, strcpy, que é a nossa função de realizar cópia, e nós vamos copiar para onde? Para o nome auxiliar. Na verdade, eu tenho que colocar dentro do for, né? Auxiliar. E quem que eu vou colocar para esse nome auxiliar? Daí justamente por isso que a gente precisa do for aqui, porque eu preciso da lista. Para cada posição que a gente for andando na nossa lista de donos, na posição que eu vou deixar até aqui, posição I, eu vou pegar o nome do dono, copiar para o nome auxiliar. Joyce, mas para que isso? Ele já não está armazenado lá? Está armazenado. Só que como nós vamos transformar tudo em minúsculo, a gente não quer mexer no nome que está cadastrado ali para deixar no formato que foi cadastrado. Então, a gente copia para o nome auxiliar. Na sequência, a gente transforma o auxiliar, transforma os caracteres, né? Os caracteres do auxiliar para minúsculo, para então fazer a comparação, que é o meu nome auxiliar. Só que esse processo de cópia e transformação, ele vai ser feito para cada uma das posições dentro do cadastro. Então, tudo isso daqui a gente precisa colocar dentro do for. Do meu for, que começa em 0, que é a primeira posição. Ele vai até menor do que o índice donos, ou seja, ele vai até a última posição onde eu tenho um dono cadastrado, e aí sim, para cada dono, eu copio o nome no auxiliar, transformo o auxiliar em minúsculo. E aí sim, deixa eu fechar o for para eu não esquecer, né? Fecha o for. Aí sim, nós comparamos. Se o nome, strcmp, que é de comparação, eu estou comparando quem? O nome do dono procurado com o nome auxiliar. Se essa comparação retornar 0, significa que eles são idênticos, ou seja, acabei de encontrar esse dono. Aí nós fazemos o quê? Achou para 1, que eu acabei de encontrar, e a posição do dono achado vai ser a posição I. Tudo bem, pessoal? É a mesma coisa que nós fizemos para o animal, só que agora nós estamos trabalhando com dados diferentes, mas o processo de busca é exatamente o mesmo. Fazemos a verificação, fechamos o for e agora nós verificamos, olha, verificando se encontrou o dono procurado. Como que eu consigo verificar isso? Essa minha variável achou indica isso. Aí eu posso fazer o quê? Se achou igual a 1, significa que eu encontrei. E aí, o que a gente vai fazer?
o printf aqui, printf do que? Olha, dono encontrado, barra N, deixa eu colocar um barra N aqui na frente também, para não ficar grudadinho. E se a gente lembrar um pouquinho, existe uma função que ela já faz a impressão do dono, né? Deixa eu voltar aqui para lembrar qual que é o nome. Olha só, não tem, mas vamos fazer, que a gente vai ficar fazendo várias impressões de dono, né? Buscar dono, listagem de animais, imprime animal. Eu vou fazer o seguinte, essa minha função de apresentar os dados de um animal, deixa eu pensar, porque eu acho que a imprime, buscar dono pelo código já está fazendo isso, né? O nome e telefone. Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma incrementada nessa funçãozinha aqui. Está procurando? Não. Só dá uma resetada, pessoal. Eu vou fazer uma outra função, que ao invés de imprimir o animal de uma posição, ele imprime o dono de uma posição. Tá bem? Então, vou colocar aqui como comentário só um divisor, pra gente ver que tem outra funçãozinha. E vai ser uma função para apresentar os dados de um dono, considerando uma posição que eu vou chamar de pos também. Então, o que a gente vai fazer aqui? A função, depois de ser executada, não retorna nada, é void. Para a gente seguir um padrãozinho, eu vou deixar de imprime dono também, recebendo o int pos. E o que a nossa função faz? Só imprime. Printf, vou colocar um barra N também. Printf, código. O código é o inteiro, então %d, barra N. Fechar. Vírgula. Da lista de donos, nessa posição que nós recebemos pos, ponto. Eu quero o código. Depois disso, printf. Deixa eu lembrar, pessoal, eu não lembro os dados do dono. Nome, telefone, endereço. Nome, telefone e endereço. Só isso, né? Nome. O nome é uma string, %s, barra N. Novamente, lista donos, na posição pos, ponto, nome. Depois, printf. Telefone. O telefone também é uma string, nós definimos como uma string. Então, eu tenho lista donos, na posição pos, ponto, telefone. E por fim, nós temos também, o endereço, só que o endereço, ele tem 3 campos, né? Rua, número, deixa eu até ver, rua, número e bairro, se eu não me engano. Isso mesmo, rua, número e bairro. Vai ficar grandinho só um pouco, mas a gente faz isso. Então, vou fazer o seguinte, olha, eu vou apresentar a rua, que é uma string, vírgula, o número, que é o inteiro, traço, uma string, que é o bairro. E o que a gente vai apresentar aqui? Da lista de donos, na posição pos, no campo endereço, eu quero a rua, que é essa primeira string aqui que vai ser apresentada. Na sequência, para preencher esse inteiro, quase a mesma coisa, né? Lista donos, na posição pos, ponto, endereço, ponto, número. E por fim, para essa última string, quase a mesma coisa também. Da minha lista de donos, na posição pos, no campo endereço, só que ainda do endereço eu quero o bairro. Prontinho. Fizemos uma função, então, que imprime todos os dados do dono. E essa minha função, a gente vai usar onde? Não é na lista animais, a gente poderia até fazer aqui, né? Olha, quando encontrar o código do dono, a gente pode colocar o imprime dono na posição X. Já está até pronto, né? A buscar dono pelo código. E cadê?
Na buscar dono pelo nome, se o achou for 1, nós vamos fazer então o imprime dono. Em qual posição? Tá nessa variável. Posição dono achado. E nós precisamos, para finalizar, de um else. Ou seja, se o achou é 1, significa que nós encontramos o dono. Caso contrário, ou seja, se ele for igual a 0, significa que a gente não encontrou ninguém. Vamos só apresentar isso para o usuário. Dono não encontrado no sistema. E um /n. Tudo bem? Deixa eu voltar. Tranquilinho até aqui? Maravilha. A gente está mexendo com vários dados, às vezes a gente fica um pouco preocupado para ver se vocês estão acompanhando. Mas vocês perceberam que o processo é a mesma coisa? Nós só estamos pedindo dados diferentes e mexendo dentro de um conjunto também de vetor, né, das posições do vetor diferentes. Mas o processo é o mesmo. Para a gente finalizar de fato, o que está faltando? Essa nossa função buscar dono pelo nome precisa ser chamado por nome. No case 7, acho que nós já fizemos isso. Já está aqui. E está faltando o case 8, que é buscar dono pelo código. Então, mesma coisa. Deixa eu colocar comentário. Então, verificando se não há donos cadastrados. Se o meu índice donos for igual a 0, não tenho ninguém cadastrado. Só um printf indicando não há donos cadastrados. Deixa eu colocar o /n aqui também, senão a gente vai ter que arrumar depois. Maravilha. Caso contrário, aí novamente é porque há donos cadastrados. Nós vamos chamar o quê? Já tem uma função já feita para isso. Vou colocar lá para cima de novo. Buscar animal. Eu tenho aqui o meu buscar dono pelo código. E olha só, ele recebe o código. Vou dar um Ctrl C aqui. Então, o que nós vamos fazer? Lá no nosso case 8, cadê o case 8? No else, nós chamamos essa função, mas nós precisamos pedir o código do dono antes na main, porque a função recebe esse dado, já recebe a posição, né? Perdão, já recebe o código que vai ser buscado. Então, da mesma forma que nós fizemos ali para animal, eu vou criar um código dono, vou fazer um printf perguntando, olha, qual o código do dono a ser buscado? Pergunto para o usuário. Na sequência, como o código é o inteiro, %d, e comercial, porque é uma posição de memória só, código do dono. E aí, na sequência, nós chamamos a função buscar dono pelo código e passando o código do dono. Tudo bem? A única coisa que eu vou ter que fazer aqui antes de rodar, daí isso é problema do meu sistema operacional, é tirar de novo a strlwr. Senão ele não vai. E vamos executar, ele tem algum problema. Tá esperando fechar parênteses. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Acho que eu dei o nome errado, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa estrutura. Olha só. No printf eu coloquei só endereço, mas o nome do campo é endereço _ dono. Tá bem? E da pessoa é código dono também. Então vamos lá. Código dono, que acho que é isso mesmo. Da pessoa é código dono, é isso mesmo. E aqui, ao invés de só endereço, é endereço dono, ponto rua. Depois da lista dono na posição, ponto endereço dono, ponto número.
e lista donos na posição pós e endereço dono.by. Perdão, eu troquei o nome da variável. E tá faltando ponto e vírgula, anoide. Na verdade tá faltando chaves, né? O printf tava só com aspas e não tinha um abre parênteses. Prontinho. Então, novamente, se a gente for pensar, olha só, nós já temos quase todas as funcionalidades já implementadas, tá faltando só essas duas, a edição. Então, vamos testar todo mundo, né? Primeiro, eu vou tentar fazer todas as opções antes de cadastrar qualquer coisa. Então, eu vou tentar listar todos os animais. Já foi dado para mim, olha, não há animais cadastrados. Se eu tentar a opção 4, que é listar todos os donos, também não tem donos cadastrados até o momento. Se eu tentar a opção 5, que é buscar animal por nome, nenhum animal cadastrado no sistema. Maravilha, ele nem foi para o processo de busca, ele não me pediu nada, porque ele já reconheceu que não tem ninguém cadastrado. Opção 6, que é buscar animal por código, mesma coisa, não há animais cadastrados no sistema. Opção 7, que é a opção 7 é buscar dono por nome, não tem dono cadastrado no sistema. E depois a opção 8, que é buscar por código, buscar dono por código, também não tem. Maravilha. Então, vou, antes de qualquer coisa, cadastrar um dono, que vai ser a Joyce, 123, rua 1, número 50, é no centro, e eu vou cadastrar outro, sim. Tá pulando ainda, né? Vai ser o Gasparzinho aqui, que ele não vai ter nome. O nome, rua 6, o número 4, o bairro é, sei lá, Brasil. E não quero mais ninguém. Então, eu tenho 2 donos cadastrados. Vou colocar só para listar para a gente verificar, que é a opção 4. O dono de código 1 e o dono de código 2. Agora, a gente consegue cadastrar animal. Então, 1 vai ser Lulu, idade 1, vai ser cachorro, não tem observação, e nesse caso vai ser a Joyce o dono. Vou cadastrar outro animal, que vai ser vai ser o montanha. A idade 4, o tipo é um gato, observações, não tem nada também, e o dono vai ser o Gasparzinho. Tudo bem? Então, nós temos 2 donos, 2 animais. Vou cadastrar mais um animal. Vai ser o Giló. A idade 6, agora vai ser um cavalo. Observações não tem nada, e a Joyce também. Beleza, então nós temos 2 donos e 3 animais cadastrados. Vamos começar o processo de busca, de listagem. Primeiro, a opção 3, que é para listar todos os animais. Cadê? Listagem dos animais. Então, tem o código 1 é o Lulu, que é um cachorro. E aqui, pessoal, é o dono associado a esse animal. A gente pode até dar uma modificada, né, para indicar que é o dono daquele animal. Então, esse é o primeiro animal, depois o segundo animal e o terceiro animal. Ok? Então, a listagem tá bonitinha. Vamos fazer também a listagem dos donos, que é a opção 4. Nós temos 2. Código 1, código 2. Maravilha. Agora, buscar animal por nome, que é a opção 5. Vai ser Lulu. Colocou, olha para mim, olha os dados da Lulu e os dados do dono. Se eu tentar de novo a opção de buscar animal por nome, que é a 5, e colocar aqui a Lala, olha, não tem, o animal não foi encontrado. A mesma coisa acontece se a gente escolher a opção 6, que é por código. Por exemplo, código 1 é o primeiro, que é o Lulu. Se eu tentar o código 3, tem o Giló lá, que é o meu cavalo. Se eu tentar a opção, o código 5, por exemplo, não tem animal nenhum encontrado. E pra gente finalizar, vou fazer a busca de um dono, agora por nome, né? Joyce.
Olha, Joyce tem o código 1, o endereço, o telefone e o endereço, maravilha. Vou colocar de novo a opção 7, que é para buscar por nome. Vai ser o Rafa agora. Não, o Rafa não tá não encontrei esse dono no sistema, não. Se eu tentar também a opção 8, que é para buscar por código 1, tem a Joyce, vou de novo. Se for o código 2, o Gasparzinho. E se for o código 7, tá faltando a gente falar que não tem, né? Escolhida 8, olha, é bom a gente ir testando para verificar o que ficou faltando. O código a ser buscado era o 7, deveria apresentar para mim que o dono não foi encontrado. Então, vamos ver o que está acontecendo. Vamos lá no case 8. Case 8. A gente está precisando dividir, né, esse arquivo, porque tá grandão. 8. Se não tiver ninguém, fala que não tem dono cadastrado, isso estava bonitinho. Caso contrário, a gente está chamando essa função, buscar dono pelo código. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos lá no buscar dono pelo código. Cadastrar. Só encontrar a função, imprime dono, buscar dono pelo código. Recebe o código. Tem o X. A gente tá faltando, né, os detalhes aqui. Vamos lá. Int achou, continua em 0. Vou fazer de uma forma diferente aqui. Um pouquinho diferente do que a gente fez anteriormente. Vou usar só achou, igual a 0. E o que a gente vai fazer, então? Entro no for da mesma forma, né? Faço o ciclo da primeira posição até a última, de 1 em 1. E vou verificando. Se ele encontrar, ele já imprime. E além dele imprimir, eu vou falar que o achou foi para 1. Quando sair do for, eu só vou verificar se o achou continua em 0, significa que não tem dono nenhum. Opa. Dono não encontrado no sistema. Vocês percebem que ficou um pouquinho diferente do que a gente fez para buscar animal pelo código? Aqui, quando a gente encontra o código que nós estamos procurando, a gente já pediu para imprimir. Não armazenamos a posição e só indicamos que, acabei de encontrar, eu encontrei um dono desse jeito, um dono que tem esse código. No final, a gente só precisa fazer esse if. Olha, se o achou continuar em 0, significa que ele não entrou nesse if, ou seja, não imprimiu ninguém, ou seja, não encontrou ninguém. E eu falo, olha, o dono não foi encontrado. Vou mostrar só para vocês a busca do animal por código, pelo código. Olha só o processo. Quando nós encontramos o animal com o código de busca, ao invés de a gente apresentar, nós armazenamos a posição dele, nesse posição animal achado. E depois do for a gente verificou. Olha, se o achou for 0, não encontrou o animal. Caso contrário, a gente imprime o animal nessa posição que foi encontrada. Qual é a diferença dos dois? Pode acontecer para todo mundo, né? Para nós. Vamos supor que nós temos 2 animais diferentes com o mesmo nome. Não são os mesmos animais. Vai ser o Lulu da Joyce e o Lulu do Rafael. Pode ser animais diferentes, mas o nome é igual. Pode acontecer. Se a gente coloca para imprimir direto dentro do for, ele vai imprimir os dados de todos os animais encontrados com aquele nome. No caso de a gente armazenar a posição para depois imprimir, ele vai imprimir só o último animal encontrado com aquela característica. Tudo bem? Deixa eu voltar. Vocês estão espertos, gente. Eu nem vi o chat. Perdão, Maria Vitória, obrigada. Era parênteses mesmo, né, que tava faltando. Maiara, claro, sem problema. Mas por enquanto, pessoal, tranquilinho, belezinha. Vamos só testar, né, essa última que era dos donos, busca do dono por código. Então, eu vou cadastrar um dono só pra gente testar. Número 23, certo. Não quero.
Então, vou colocar para listar os donos, que é a opção 4. E depois, para buscar dono por nome, se for a Joyce, ele apresenta. Vou colocar de novo a opção 7, vai ser o Rafa. Não tem. E da mesma forma, opção 8, que é buscar dono por código, se for o código 4. O dono não encontrado, agora foi bonitinho. E de novo, se for a opção 1, ele apresenta os dados. E vou encerrar o sistema. Sim. Tá ficando bonito o nosso projeto, hein? Olha quanta coisa que a gente foi vendo nesse meio tempo, foi desenvolvendo muita coisa. Dúvidas, pessoal, até o momento? Muito bom, Maria Vitória. Aline. Então, pessoal, novamente, o que vai ficar de tarefinha para vocês? Vocês implementarem as buscas. Tem até uma coisa interessante aqui. No projeto que nós estamos dando como exemplo para vocês, a busca está sendo utilizada apenas para apresentar dados. Mas poderia acontecer de a gente precisar fazer uma busca, na verdade a gente está fazendo isso no projeto, né? A gente faz uma busca para pegar um dado para utilizar num outro campo. A gente fez isso na busca do dono para ligar com o animal. Dá para fazer isso também. Então, para a gente finalizar mesmo, para o projeto de vocês, verifiquem quais são as possíveis buscas que devem ser realizadas. Essa busca vai ter... O que vai ter de parâmetro? Qual que é a pergunta, né, que a gente faz para o usuário para conseguir realizar essa busca? É por código, é por nome? Pode ser qualquer outro parâmetro. No caso do projeto do Pet Shop, a gente achou, né, que fazia sentido fazer a busca do dono e do animal com base no código ou ainda no nome. Mas poderia até fazer outra coisa, pessoal. Vamos supor que no meu Pet Shop eu quero verificar todos os animais que estão com problema nos olhos, por exemplo. A gente poderia pedir a observação, né? E dentro dessa observação fazer uma busca. Nesse caso seria uma filtragem. Nada impede de a gente fazer isso. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Eu vou só parar a gravação